Seus olhos se mexiam freneticamente, injetados de sangue e cheios de terror, fixando o olhar em cada um de nós, como se implorassem por ajuda ou misericórdia. Talvez as duas coisas. Ela tentou levantar os braços, mas as amarras da cama mantinham ela presa. Em vez disso, ela se contorcia, tremendo sem controle, o corpo convulsionando num tormento silencioso. As lágrimas agora corriam livremente, escorrendo pelas bochechas em riachos trêmulos. A gente tinha silenciado a voz dela, mas não a dor. E se a gente vacilar, isso deixaria tudo ainda pior, vendo ela sofrer sem ter um jeito de gritar. O quarto se encheu com o som da respiração e dos soluços dela. E de algo mais. Um gemido baixo, involuntário, que não vinha dela, mas de um dos assistentes, encolhido num canto incapaz de olhar. O sujeito foi eliminado de forma humana. O efeito sobre a equipe foi inegável. As conversas ficaram curtas, a resenha sumiu e as risadas se apagaram por completo. As piadas que a gente fazia no café da manhã sobre brincar de ser Deus agora pareciam horríveis, até perigosas de falar em voz alta. Logo, o silêncio virou nossa norma. A gente só falava quando precisava e apenas sobre trabalho. Todos os dias a gente chegava, fazia os testes, documentava os resultados e ia embora. Ninguém fazia perguntas. O senso de companheirismo que a gente tinha construído durante as provas com animais se esvaiu. A sensação de triunfo, de estar à beira de algo extraordinário, se transformou em um medo silencioso. As demissões chegaram em silêncio, uma por uma, sem despedidas formais, apenas uma mesa vazia na manhã seguinte. Os substitutos chegavam com olhos brilhantes e entusiasmo, mas isso nunca durava. Por causa das cláusulas de silêncio nos nossos contratos, a gente era proibido de entrar em contato com ninguém depois que saía. Nunca soube o que aconteceu com a maioria, mas de um deles eu lembro claramente. O Rames, um amigo próximo. Ele ficou calado nas últimas semanas de trabalho. Quase não falava e mal comia. Um dia simplesmente não apareceu. Depois vi no noticiário. Ele tinha se jogado do alto do prédio onde morava. Eu pensei em pedir para sair. De verdade que eu pensei. Mas o aumento que me ofereceram foi bom demais para recusar. Nossos resultados não mostravam nada. Cada sujeito que a gente ressuscitava, gritava, gemia ou se debatia violentamente antes de expirar de novo, ou de ser acabado. Com as permissões certas, a gente começou a explorar o não convencional, mergulhando nas pseudociências e dogmas religiosos, qualquer coisa que pudesse oferecer uma resposta que a ciência não dava. As pessoas que a gente trouxe cobravam somas ridiculamente altas e juravam absoluto segredo. No fim, até ameaças foram feitas. Uma hipnotista, uma mulher estranha com mãos firmes e olhos cansados, foi chamada para tentar acalmar os sujeitos. O papel dela era induzir um estado de calma enquanto a gente reanimava devagar, estimulando regiões específicas do cérebro, uma por uma, mantendo o resto inativo. Por um momento, parecia promissor. Fizemos inúmeras sessões e, numa ocasião, depois de várias tentativas e sedativos suficientes para apagar um elefante, um sujeito se mexeu suavemente sob a hipnose. Respirou. Era um suspiro superficial, entrecortado, o ar forçado entre dentes fechados, e disse uma única palavra. Por quê? Foi fraco, quase inaudível, um sussurro de confusão e dor profunda saída da alma. E então o grito voltou, essa vez mais feroz e violento do que antes.
O sujeito convulsionou com tanta força que as amarras se cravaram na carne dele. A hipnotista não voltou depois daquela sessão, nem sequer buscou o último pagamento. Depois dela, a gente ficou realmente desesperado. Trouxemos um padre, um homem mais velho, de porte cauteloso, disposto a participar na esperança de encontrar algum tipo de resposta. Nenhum de nós era supersticioso, mas algo nos gritos tinha começado a arrancar nossa racionalidade, nosso senso de desapego. Parecia que cada reanimação arrancava mais uma camada da nossa humanidade, deixando algo oco e trêmulo por baixo. O padre fez um exorcismo completo sobre o cadáver enquanto era reanimado. Segurou um crucifixo sobre o peito e murmurou evangelhos em latim com convicção trêmula. Estranhamente, o corpo respondeu. Se debateu violentamente contra as amarras, os músculos tensos como cordas de aço, mas não gritou. Pelo menos, não de início. As palavras do padre pareciam acalmá-lo, mas só por um momento. Depois o cadáver se ergueu com uma força aterradora, se soltando da mesa quando os parafusos de metal foram arrancados do chão. Avançou se agitando furiosamente. O padre recuou, desviando por pouco um golpe esmagador na cabeça, e conseguiu escapar sem ferimentos graves. O que veio em seguida não foi pânico, mas fúria. Ele gritou com a gente, os olhos arregalados nos acusando de blasfêmia. Vocês estão arrastando os pecadores do inferno. Vocês estão convocando o tormento, não a salvação. A voz dele se quebrou enquanto praguejava e delirava, o tom ecoando de forma perturbadora os cadáveres que a gente trouxe de volta. Depois foi embora. Saiu furioso das instalações para nunca mais voltar. A partir daí, guardas armados ficaram de prontidão em cada sessão. Não que fizesse diferença. As sessões não duraram muito depois disso de qualquer jeito. Num último esforço, uma última tentativa de conseguir algum entendimento, a gente se afastou do misticismo e mergulhou numa ciência ainda mais excêntrica. Selecionamos um sujeito idoso de quase 100 anos que morreu de causas naturais. Uma morte tranquila, sem trauma visível. A gente separou cirurgicamente a coluna dele da base do cérebro, cortando toda a função motora. O corpo era essencialmente quadraplégico, incapaz de se mover ou falar. Só as conexões essenciais dos órgãos foram mantidas. Depois, instalamos uma interface neural, um chip experimental conectado direto ao tronco cerebral e à córtex visual, ligado a um computador na sala de observação ao lado. Ele estava programado para interpretar sinais neurais e converter em texto escrito. Só uns poucos de nós tinham ficado nesse ponto. A gente se sentou em silêncio atrás do vidro grosso, os monitores brilhando fracamente na sala de observação mal iluminada. A única outra pessoa dentro da sala do sujeito era o guarda armado, agora presença permanente, com ordens de terminar o sujeito imediatamente se fosse necessário. Administramos a injeção e esperamos. Não houve espasmos, nem membros tensos, nem sons horríveis de cordas vocais se despedaçando. Só o leve e rítmico bip de um coração reiniciando e a sutil subida e descida de um peito respirando. A sala estava tão silenciosa que parecia que os gritos dos cadáveres anteriores ainda ecoavam pela memória no ar imóvel. Logo, o texto apareceu na tela. Onde eu estou? A gente congelou. Mesmo sendo só texto, algo na minha mente deu vida para ele. Eu escutei a voz por trás daquelas palavras. Um velho, cansado, confuso. A gente respondeu. Qual é seu nome?
John Forrester, quem são vocês? A gente tá aqui para ajudar, John. Quantos anos o senhor tem? 96. Quem são vocês? As informações batiam. Finalmente a gente estava chegando em algum lugar. Logo apareceu a próxima mensagem. Você é Ellie? A gente parou. Sou quem? Houve um longo silêncio. Você não é Ellie. Não, não, não. Nesse momento, a frequência cardíaca do John começou a subir. O monitor de sinais vitais piscou novamente. Você não deveria saber disso. A gente ficou olhando para a tela sem saber como responder. Minha assistente olhou para mim com a boca levemente aberta, mas eu não falei nada. Você não deveria saber disso, repetiu. Eu olhei pela janela. Os olhos do John estavam abertos, arregalados, molhados e sem expressão. As lágrimas corriam pelo rosto dele, se acumulando embaixo. Isso deveria ser medicamente impossível. Ele não vai deixar eu voltar. Você não deveria saber. O cursor piscava. Eu olhei de volta para a tela só para ver outra mensagem. Ele não vai deixar você. Pausa. Ele não vai deixar você. De novo, e de novo, e de novo. Meu coração batia dolorosamente no peito, acompanhando os BPM mostrados no monitor. Minha respiração ficou superficial, e então eu escutei algo. Não na minha mente, um som real. Levantei a vista. A boca do John se mexia. Isso era realmente impossível. Os nervos dele estavam cortados. Os lábios se abriram mais. O som surgiu, silencioso no começo, mas real, tangível. Ele não vai deixar você. Eu congelei. Não era para conseguir ouvir ele através do vidro, mas eu consegui. O guarda olhou para mim esperando o sinal de término. Balancei a cabeça. Ainda não. Ele não vai deixar você. O sussurro cresceu em volume, irregular e forçado de uma garganta que devia estar em silêncio. Ele não vai deixar você. 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 O tiro foi definitivo, absoluto. O som ecoou no laboratório igual uma marreta batendo na tampa de um caixão. O corpo do John despencou contra o chão. O que restava dele era só uma expressão congelada numa agonia de olhos arregalados. O guarda tremendo guardou a arma e saiu da sala sem falar uma palavra. O silêncio que seguiu foi sufocante. Eu desmoronei na cadeira. Meus ouvidos zumbiam, não pelo tiro, mas pela ausência de tudo o resto. Sem monitores, sem vozes, sem gritos, só silêncio. Eu não sabia o que relatar. Eu não sabia o que tinha acabado de presenciar. O projeto foi cancelado pouco depois, oficialmente considerado um beco sem saída. A gente foi bem compensado. Bônus, indenizações, cláusulas de silêncio enterradas em jargão jurídico. Mais do que suficiente para desaparecer, para recomeçar, para mais nunca precisar de trabalhar. Mas o dinheiro não faz nada contra o silêncio. Eu tô sentado aqui agora, sozinho, escrevendo essas palavras, cercado por um silêncio tão pesado que parece vivo, sufocante,
infinito. Para preencher esse silêncio, minha mente evoca a voz do John, se agarrando nas palavras dele. Agora, em vez disso, eu desejaria os gritos. Morador do Abismo, se você curtiu do vídeo, eu agradeceria você se inscrever no canal, ativar os sininhos de notificações, deixar um like e comentário e compartilhar para que outros moradores do Abismo se unam. Muito obrigado. E se lembra, se você olha para o abismo olhará de volta para você.